Olá, pessoal. Meu nome é Rony e sou professor aqui do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou aqui, neste vídeo, para auxiliá-los na disciplina de algoritmos. Mais especificamente, esse vídeo foi gravado para auxiliar vocês com o conteúdo dessa disciplina. Este vídeo em questão, vamos falar sobre a aula 3, ou seja, sobre o uso de funções. Nós estamos utilizando a linguagem C++. Não esqueçam disso. Bom, vamos aos slides, então, da aula, para que possamos aí dar prosseguimento ao conteúdo. Bom, funções. O objetivo de funções é uma coisa que praticamente você já faz na sua vida cotidiana, né? Você já tramita com isso o tempo inteiro na sua vida, rotina. Repara bem nesse slide que foram colocados algumas funções que você pode fazer na sua casa. Não necessariamente você faz isso. A primeira delas é certamente uma coisa que talvez você nem sempre faz. Arrume o seu quarto, né? Vamos supor que quando você levanta, você vai fazer as funções, arrumar seu quarto, depois que acabar de arrumar o seu quarto, você vai comprar 5 pães na padaria, depois você vai pôr a mesa do café da manhã. Dentro de cada uma dessas funções, nós temos aqui passos. Exemplo, no arrume o quarto, nós podemos colocar assim: organize as suas roupas que estão espalhadas, arrume a sua cama, organize a sua mesa, a sua escrivaninha. Dentro aqui, né, do compre 5 pães da padaria, essa função, nós temos também os passos. Exemplo, você vai pegar o dinheiro na mesa, vai até a padaria, pegar 5 pães de sal, se é que você gosta de pão de sal, né, pagar por eles, voltar para casa. Aí você vai virar para mim, professor, peraí, eu vou na padaria, eu compro, além do pão, eu compro outras coisas também. É porque aqui neste exemplo não foi citado isso. Põe a mesa do café. Então você vai retirar os objetos que estão na mesa, buscar uma toalha de mesa, estender ela na mesa e depois botar a mesa do café, ou seja, sucessivamente. Professor, eu também não coloco toalha na mesa para tomar café. Bom, é o seu passo a passo. É como a gente tem dito durante as aulas. Não necessariamente temos um gabarito para soluções, mas sim uma sugestão de solução para cada um dos exercícios que nós faremos aqui. Enfim, as funções pertencem aí à sua rotina diária, né? Você faz isso o tempo inteiro, né? Quando a gente fala uma coisa tipo arrume o seu quarto, né? E aqui a gente colocou alguns passos a passos, não necessariamente você vai seguir essa ordem, não necessariamente você vai fazer isto, é a forma, mas se eu colocar arrume o quarto, dentro disso está implícito que existem vários passos aqui dentro. Então, na verdade, se eu fosse pegar a quantidade de coisas que eu faço durante o dia, né, a primeira coisa que vocês fazem quando levantam é abrir o olho, lógico, né, abrir o olho. Logo depois, provavelmente, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu WhatsApp para poder dar uma lida nas mensagens, né? Então, verificar o WhatsApp. Quando a gente fala verificar o WhatsApp, significa você pegar o telefone, desbloquear o telefone, abrir o WhatsApp, se for o caso, desbloquear o WhatsApp, ler a mensagem, responder quem quiser e etc. Então, isso é uma função. Aí logo depois você fala assim, logo depois eu vou tomar um banho. Tem gente que gosta de tomar banho antes de tomar café. Então, para poder tomar o banho, você chega, entra no banheiro, né, abre o box, pega o sabonete, esfrega, o professor não usa sabonete, né? Enfim, isso é coisa sua, né? Enfim. Mas a ideia é que, quando a gente fala uma coisa, estão implícitas, né, implícitos quer dizer, passos dentro desse procedimento, né, que é uma função aqui. Então, a gente já falou isso aqui rapidamente. A ideia é que a gente possa simplificar as coisas quando nós falamos, né, uma coisa tipo essa, arrume seu quarto, enfim. Dentro disso tem um monte de coisas. O computador, na verdade, ele precisa de instruções muito precisas, né? Mas são simples, mas precisas para poder trabalhar. Então, quando a gente passa uma coisa para ele, você passar um passo a passo, ele vai executar exatamente aquilo que você passou. Inclusive, se você passar uma coisa errada, ele vai executar errado. O seu programa pode dar um erro. Tanto que a gente vê erros em programas, é normal. Enfim,
esse passo a passo a ser executado. Quando eu chamo esse passo a passo para ele se executar, ele vai fazendo um por um, certo? A gente viu isso no teste de mesa também na aula passada. Bom, quando a gente fala em funções, então, na verdade, dentro da computação, o que é uma função dentro da computação? Quando a gente fala uma função, né? Exemplo, calcular a área de um círculo. Você viu esse exemplo dentro de sala, você deve ter feito isso. Calcular a área de um círculo implica que dentro dessa função de calcular a área do círculo, eu tenho, pede o raio, depois que leia o raio, depois a gente faz a fórmula, multiplica por π, eleva o raio ao quadrado, e aí eu vou ter a área do círculo. Mesma coisa com converter Celsius para Fahrenheit, a gente também fez um exemplo parecido com esse dentro, né, das aulas da disciplina. E entre outras coisas. Então, é uma tarefa muito bem definida. Quando eu falo calcular a área de um círculo, isso é uma função que dentro dela tem passos, né? Eu poderia fazer isso. Uma função, por exemplo, calcular o dígito verificador de um CPF. O CPF tem tem 2 dígitos verificadores, são os 2 últimos, né? Baseado no cálculo dos outros que estão antes, são 9 antes. Baseado nesses 9, a gente calcula, né, os dígitos verificadores. Repara que quando eu for fazer um programa, o cálculo de um dígito verificador de CPF, dependendo de cadastro de cliente, essas coisas, eu vou ter que usar ele várias vezes para saber se o CPF do cliente é válido ou não. Isso acontece na sua vida cotidiana, quando você entra num site, digita um CPF, se você digitar errado, ele fala, o CPF está inválido. Por quê? Ele foi lá, possivelmente, numa função do programa, né, verificou o CPF e trouxe como retorno se aquele CPF é verdadeiro ou falso, ou seja, se ele é válido ou não é válido. Já dá para sacar aí, ó, verdadeiro, falso, válido, não válido, pode ser um retorno booleano, né? Enfim, é uma função que eu posso usar, né? Outra coisa, por exemplo, o CEP. Quando você digita o CEP, ele traz a rua, né? Se digita o CEP, automaticamente ele traz a rua. Já é uma coisa mais avançada, a gente faz uma comunicação com o site dos Correios e volta. Mas o site dos Correios tem uma função, entre aspas, para poder trazer essa rua, né, esse endereço completo para você. Então, você passa o CEP, ele volta com o endereço. Então, essa é a ideia da função. Bom, então, assim, são tarefas bem definidas, né? E o resultado produzido pode ser várias coisas, né? O retorno da função pode ser de vários tipos, né? Tanto inteiro, quanto, por exemplo, o float, enfim, como eu falei agora do endereço, que aí, na verdade, não é uma coisa só, podem ser várias coisas, né? Essas coisas podem vir a ser tragas por uma função. Dentro aqui da disciplina, a gente já usou algumas funções que já estão prontas para a gente. Exemplo, o SQRT, quando for feito o exemplo da equação do segundo grau, por exemplo, que você calculou a raiz quadrada. O cálculo da raiz quadrada é uma função daquela biblioteca de matemática que você importou. Então, quando você coloca SQRT, automaticamente o programa sabe, SQRT é calcular a raiz quadrada. Então, você passa o número, né, automaticamente lá dentro já tem os passo a passo, mas você não quer nem saber o que está acontecendo lá, e ele volta para você a raiz quadrada. O pol também é uma função matemática que você também trabalhou, que é você pegar um número e levar ele ao quadrado, quantas vezes, né, ao quadrado não, elevar uma potência que você queira, né, então 2 elevado a 4, pol de 2,4, enfim, já é uma função também da mesma biblioteca de matemática. Seguindo aqui, que, como eu disse, não é necessário você saber o que tem aqui dentro, né, mas é importante você saber o que aquilo faz, tipo assim, o SQRT, raiz quadrada, o pol é o resultado de uma potência, né, então, como é que foi implementado isso lá dentro? Eu não quero saber, mas eu sei para que ela serve, né? Então, é importante a gente saber o que ela faz, tá bom? Outra coisa, a sintaxe, né, no caso aí, além do nome da função, a gente tem também algumas coisas que a gente pode passar para ela. Os parâmetros, por exemplo. Quando a gente fala da função SQRT e pol, por exemplo, você passou um parâmetro. Por exemplo, SQRT de 16 vai trazer 4. Então, o parâmetro foi 16, o retorno foi 4. Igual pol de 2,4. Né? Você passou pol 2,4, são 2 parâmetros, inclusive, e ele trouxe para você 2 elevado a 4, né, que vai dar 16. Enfim, são coisas que você precisa saber. Outra coisa, o que a função faz, né, tem a ver com a semântica daquela função. E como é que ela pode ser utilizada, ou seja, como é que você vai chamar aquela função, é a sintaxe. Por exemplo, se você digitar PW, alguma coisa, está errado, porque a sintaxe da função está errada. Quando digitar POL,
aí está certa a sintaxe. E qual é a semântica? Ela traz o resultado de uma potência. A gente já falou, então, de parâmetros, falamos de retorno. Aí a gente falou agora vamos falar agora como que a gente cria e utiliza funções. A gente tem 3 situações distintas. A gente declara, define e chama uma função. Então, são essas 3 coisas importantes que a gente vai falar. Declaração por si só, a gente vai fazer a declaração daquela função, ou seja, vai declarar ela, falar que ela existe. A definição, no caso, a gente vai fazer realmente a função, e a chamada a gente vai chamar a função, né, por si só. Então, olha só, declaração, né, tem específica, né, do sintaxe, a gente tem um exemplo aqui, é um cabeçalho, vamos dizer assim, que apresenta o que o usuário precisa saber para utilizar aquela função no programa. Por exemplo, comprar pães, né, um exemplo que você deve ser informado a quantidade de pães, né, que está ali, né, então, assim, comprar pães deve ser informado a quantidade de pães. Então, a declaração é essa, né, o nome da função está aqui, né, a declaração dela, né, que a função especifica a sua sintaxe, está aqui, e aqui deve ser informada a quantidade de pães. Então, comprar 10, por exemplo, eu sei que é comprar 10 pães. Né, essa declaração. A definição é o que ela vai fazer, ou seja, a implementação dela mesmo, propriamente dita. Então, é uma sequência de passos que vão ser executados para aquela função ser válida ou não. Então, a gente vai informar a quantidade de pães, a gente vai, por exemplo, até a padaria, pergunta o preço do pão. Se o dinheiro que está na carteira for maior ou igual à quantidade vezes o preço, ou seja, você vai pegar a quantidade, multiplicar pelo preço, dá uns X reais. O dinheiro que você tem na carteira dá para pagar, ou seja, se ele é maior ou igual, dá para pagar. Beleza, você paga os pães, etc. Faltou aqui fazer um senão, né? Se você não tiver, o que você vai ter que fazer? Virar para a bolsa e falar assim, olha, devolve o pão aí, que eu não tenho dinheiro para pagar esse troço, não. Eu tiro um pão daí, porque vai dar para pagar. Enfim, é isso aí que a gente faz. Essa é a definição da função. E a chamada é quando você chama aquela função, né? Você pega e chama. É igual você fez com o POU lá, né? Você pega POU 2,4, por exemplo, né? Então você chama. Então tá aqui, ó, por exemplo, fazer logo que acordar, o que você vai fazer? Arrumar o quarto. Aí eu passei para a função comprar pães, botei aqui quantidade igual a 5. Significa que a função comprar pães, né, passado parâmetro 5, de quantidade 5. Então, se ele entrar aqui na pães, por exemplo, eu vou até a padaria e pergunto o preço do pão. Vamos supor que seja 50 centavos o pão. Se o dinheiro que está na carteira, vamos supor que você tenha 25 reais, tá bom? 50 centavos o pão, quantidade, você passou, que é 5 vezes 50 centavos, né? Se você fizer essa conta, vai verificar o dinheiro que você tem na carteira. Se der, deu. Se não der, o que você vai fazer? Né? Você tem 25 reais para comprar 5 pães, a 50 centavos cada um deles. Deve dar, vai dar 2,50 tranquilamente, vai dar para você pagar. Então você paga os pães, pega os pães e guarda o troco, certo? Volta para casa. E aqui terminou a função, a gente continua. O próximo passo é pôr a mesa do café. Então a gente tem a função, a gente tem aqui, no caso, aqui a chamada da função. A gente já declarou ela e agora a gente está passando um parâmetro 5. Enfim, repara que neste slide também mostra exatamente o que eu fiz com vocês agora. Tá vendo? Comprar pães com a quantidade 5 e aí vai sucessivamente. Como é que a gente cria e utiliza as funções, né? Isso aqui a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês.